Mesmo antes de se materializar como livro, o livro estava vivo. À sombra de si, como pó, como sonho. Olá, feliz ano novo! Eu sou a Dora, aqui do Livros e Pão, canal onde eu comento alguns livros e também alguns assuntos referentes ao mundo literário. E hoje eu estou aqui para falar de A Mulher Submersa, de Mar Becker. E para ser bem sincera, na verdade eu não planejava que esse fosse o primeiro livro que eu iria comentar nesse ano. Eu estava planejando fazer um vídeo sobre um outro livro, mas aí eu me deparei com A Mulher Submersa. E mais do que qualquer outra coisa, eu senti que eu precisava falar sobre esse livro e sobre a minha experiência com esse livro. Então, cá estou. Para começar, eu tenho que contar um pouquinho do meu primeiro contato com esse livro. Eu ouvia falar dele pelos cantos. Eu via alguma coisa no Instagram, no Twitter, em algum site, e lá estava o A Mulher Submersa. Eu li alguma lista que mencionava vários livros e A Mulher Submersa estava lá. E é claro que não estava lá à toa. Esse livro foi super bem recebido pela crítica e chegou a ser um dos finalistas de poesia do Prêmio Jabuti. Então a repercussão dele foi algo que foi acontecendo naturalmente e por todos os lugares, não só pelo meu algoritmo. Então, depois de muito tempo já escutando o ressoar desse livro por aí, agora, no início de 2022, eu finalmente consegui ter ele em mãos. E aí, nossa, foi uma experiência. Um dia desses, antes de sair de casa, eu resolvi pegar pra ler um poeminha ou dois e, enfim, me distrair um pouco antes de sair de casa. Então eu fui, peguei o livro na estante, abri, pulei o prefácio e cheguei nos primeiros versos. Então eu lembro muito da minha reação, porque eu li aqueles primeiros versos e foi exatamente assim. E aí eu decidi que eu não podia ler esse livro naquele momento, porque aqueles primeiros versos pra mim foram tão fortes e ressoaram tanto comigo que eu senti que eu precisava guardar ele para um momento em que eu tivesse concentrada de fato e que eu pudesse dar tudo de mim para aquele livro, para deixar também o livro falar totalmente comigo. E foi o que aconteceu. No último domingo, em uma só sentada, ou melhor, em uma só deitada, porque na verdade eu li na cama, eu li todo o livro. Se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, talvez você lembre de um dos meus primeiros vídeos, o Por que Você Não Gosta de Poesia, no qual uma das dicas que eu dava para você começar a gostar de poesia era ler alguns poemas em voz alta. E isso aconteceu naturalmente com esse livro. Eu estava começando a ler certos poemas e quando eu via, eu já estava recitando eles em voz alta. Logo depois de eu ter terminado o livro, eu fui procurar a autora para mandar uma mensagem falando como eu tinha gostado do livro e também, enfim, para acompanhar ela nas redes sociais. E aí eu vi que ela tinha postado um vídeo lendo um dos poemas que tá nesse livro. E nossa, foi uma experiência surreal, porque aquele poema ainda estava muito fresco na minha mente. Aquelas palavras ainda estavam na minha mente, não só com a voz que eu tenho quando eu leio mentalmente, mas também com a voz que eu tenho quando eu leio em voz alta. Então, ouvir esse poema sendo lido pela autora foi muito engrandecedor. E meio que fechou o meu ciclo com esse livro, eu senti. O livro é da editora Urutau, e aqui no sumário vocês podem ver todas as demarcações do livro, começando pelo Caderno dos Fins, passando pelo Caderno dos Lenços, A Serra Sem Fim, As Mulheres Submersas, Caderno das Miragens, Feito Pó, A Pouca Voz, As Filhas, As Mães, As Avós, Lesbos, Breve Antologia Doméstica, As Irmãs da Ordem da Lagoa, A Parte do Reino e Caderno dos Mortos. Então perceba, a gente começa com o Caderno dos Fins e termina com o Caderno dos Mortos. E essa ordem foi outra coisa que eu gostei bastante nesse livro, porque conforme eu lia, eu conseguia ver porque as coisas estavam no momento em que elas estavam. Eu conseguia entender como elas se conectavam com a passagem anterior, ou então com uma coisa que a gente já tinha lido lá atrás e que o livro ia costurando, recosturando, e toda essa ordem, toda essa costura fez muito sentido pra mim. E eu achei que essa edição foi feita realmente com pleno cuidado e que ajudou muito a trazer à tona a voz do livro. E agora há pouco, eu mencionei esses primeiros versos que me pegaram, me engataram na leitura do livro logo de cara, e são os primeiros versos presentes no Caderno dos Fins. E os poemas desse livro, no geral, não têm título, eles são demarcados por uma estrelazinha, pra você saber quando o poema começa. Então, esse aqui é um poema, aí próxima estrelazinha tem outro poema, enfim, pelo menos essa é a minha interpretação. E eu vou ler aqui os 4 primeiros versos do primeiro poema do livro. Sou uma cidade submersa, quando à noite me deito contigo e te amo com todos os meus abismos. Pela manhã,
Sou uma cidade submersa. Porque é assim que amo, lendária e triste. Porque não posso senão amar com que em meu corpo é a história do fim de uma linhagem. Estéril como sou. E quando pela manhã tu vais e eu permaneço na cama, nua, quando pela manhã a luz do sol começa a entrar pela janela e preenche o quarto, nessa hora o suor se reacende, o sal cintila em minhas coxas. E eu, estéril, eu então sou uma mulher estéril repleta de estrelas, de constelações. E esse poema me impactou de uma forma que talvez não tenha nem te impactado, mas pra mim foi o suficiente. As imagens evocadas nesse poema, da cidade submersa, da mulher, das estrelas, da esterilidade, pra mim foram tão fortes que me tocaram de um jeito que há muito tempo um livro de poesia não tinha me tocado. E ao longo do livro, outras imagens fortes também são evocadas. A da família, a da costura, a do varal, a dos cabelos no ralo. São pequenas coisas do cotidiano que foram ampliadas nessa narrativa e que redirecionam o seu olhar. Então eu senti como se ler A Mulher Submersa tivesse sido uma experiência muito pessoal. E um pessoal que virou inter e intrapessoal, porque ia além da minha experiência própria e da experiência própria da autora. Uma teia de família, de histórias, de mulheres e de antecessoras que foi muito poderosa. Essa imagem do cabelo no ralo, principalmente, do banho enquanto menstruada, foi muito forte pra mim e eu achei muito potente. Foi uma imagem que eu ainda não tinha visto sendo trabalhada em outros poemas. E a Mar Becker, ela trata também de alguns temas super comuns na poesia, como sexo, amor, carinho e passado, mas o jeito que ela faz isso foi um jeito que eu achei tão íntimo e tão duro, ao mesmo tempo que delicado. E foi algo que me derrubou dessa beirada. Lendo esse livro, às vezes parecia que eu estava na beira de um precipício e passava uma onda e me levava. E eu ia plena. Eu caía na água, ficava submersa e estava tudo bem. Depois eu voltava a respirar. Não foi uma leitura necessariamente fácil, às vezes era uma leitura que me esbofeteava, assim, tal como uma onda quebra em você e te dá um caixote, mas eu me senti muito viva lendo. Eu não sei se é estranho falar isso, que uma leitura me tirou da inércia, mas conforme eu tô falando aqui, porque essa ideia nem tinha me ocorrido antes, eu sinto que é a verdade do que eu senti lendo, que me tirou da inércia. E ainda bem que me tirou da inércia, ainda bem que me jogou no mar e me submergiu. E outra coisa que eu gostei muito foi o projeto gráfico desse livro. Dá pra ver aqui na capa essa imagem, né, a foto. E as fotos do livro são todas do Vladimir Vaz. Ao longo dele a gente pode ver fotografias de mulheres e fotografias que aparecem na metade do livro, também mais pro final. São coisas que ajudam a compor essa narrativa para além das palavras. Tem um poema curtíssimo também, mas que talvez seja um dos mais fortes, na minha opinião, que é o Sou Escritura, mas também sou esquecimento. Esse poema eu consigo facilmente imaginar estando presente numa das aulas de estudo literário, de análise de poesia, não só pela noção de escritura, mas também pela noção de esquecimento literário. Tem muita coisa aí nessas 6 palavras. 6. Quase contei certo. E como eu tô gravando esse vídeo quase no ímpeto, eu acho que eu vou começar 2022 sendo um pouco subversiva aqui no canal e não respondendo a pergunta do Livros e Pão clássica, que é: que pão seria esse livro? Dessa vez não teremos um pão, mas eu posso facilmente dar 5 estrelas para esse livro de poesia, que com certeza foi a melhor experiência que eu tive lendo um livro de poesia nos últimos tempos. E me fala aí qual foi o último livro de poesia que você leu, ou então qual foi o último poema que você leu, caso você não curta ler livros de poesia. E além disso, o clássico, porque afinal também não dá pra ser tão subversiva assim em um só vídeo. Deixa aí o seu joinha se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo qualquer outra coisa que você queira, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita e nos vemos depois. Tchau, tchau.